A agressividade humana, ela tem uma série de expressões diferentes que são tributárias das mais variadas origens entre fixações fálicas, as questões da triangulação edípica, entre vários outros fatores. No vídeo de hoje, o nosso interesse é falar sobre algumas organizações que possuem como principal forma de fixação a fixação fálica. Estamos falando da histeria, dos fálicos narcisistas e dos passivos femininos. Para falar dessas organizações, eu vou recuperar rapidamente a ideia central do complexo de Édipo, que é a criança, ela nas primeiras semanas após o nascimento, como a gente já falou aqui em vários outros vídeos do canal, ela possui uma precariedade sensorial muito grande, ela tem alguém que faz a função materna, que é profundamente dedicada a ela nas primeiras semanas após o nascimento, e esses dois fatores, sua precariedade sensorial e alguém profundamente devotado a ela nas primeiras semanas após o nascimento, lhe confere uma fantasia de onipotência, porque quando a necessidade aparece, aparece concomitantemente o atendimento dessa necessidade. Só que a criança vai amadurecendo, a mãe vai voltando para as outras demandas da vida e as frustrações aos poucos vão aumentando, indicando para a criança que existe um mundo e um mundo que não oferece tudo que ela quer, principalmente no tempo em que ela quer. E essa ferida narcísica é muito grande. E quando a criança vai se aproximando ali da travessia edípica, quando ela já possui linguagem, né, ou quando ela está entrando na linguagem, melhor dizendo, ela vai tentar justificar por que que ela é tão frustrada então, por que que ela não consegue continuar sendo onipotente. E lá na travessia edípica, quando ela já tem um pouco de clareza de que existem objetos no mundo, ela vai começar, em linguagem adulta, é claro, a se perguntar por que que a mãe não está mais completamente devotada a ela. E ela percebe que existe um outro que faz a função de corte. E aí ela cria a fantasia de que, nossa, eu não sou o desejo da minha mãe. O desejo da minha mãe é esse outro, o que faz a função paterna. E essa é uma fantasia muito dura. E a criança, aos poucos, faz um deslizamento desse eu não sou o desejo da minha mãe, é esse cara ou essa pessoa que é o desejo da minha mãe. Sempre que eu falar pai e mãe aqui, daqui para frente, estou me referindo às funções simbólicas da função materna e da função paterna, tá? Então a criança ela começa a fazer um deslizamento desse eu não sou o desejo da minha mãe, essa pessoa não é o desejo da minha mãe, peraí, esse cara, ele não é o desejo da minha mãe. Ele tem algo que a minha mãe quer, uma fantasia muito menos desconfortável. Porque se não é ele que é o desejo da minha mãe, é algo que ele tem que a minha mãe quer, talvez eu possa, de alguma forma, adquirir isso que a minha mãe tanto quer. Aquilo que em psicanálise ficou conhecido como o falo. Então, o pai, está na função paterna, é o portador do falo, aquilo que a mãe deseja. Maravilha. Comecemos então pensando sobre as fixações fálicas na histeria para pensar a agressividade na histeria. Bom, ali na travessia edípica, na triangulação edípica, uma característica marcante dos pacientes que têm apresentações, organizações histéricas no mundo, é que o pai é realmente o portador do falo no seguinte sentido: no discurso da mãe, esse pai é investido do falo. Esse pai é investido de uma grande potência. E a única maneira que a criança teria de possuir o falo seria tendo uma cópula com aquele pai. Então, veja, na verdade, possuir o falo, ou seja, realizar o desejo, tem simbolicamente o significado de algo que é completamente interditado na nossa cultura, que são as relações sexuais consanguíneas. Eu não posso ter relações sexuais com o meu pai. Então, realizar o desejo de possuir o falo tem este significado simbólico, a cópula com o pai. É por isso que nessa fase, perdão,
É por isso que nesse tipo de organização, nesse tipo de caráter, no caráter histérico, o desejo precisa ser mantido insatisfeito. É por isso que o histérico ele consegue rumar em direção ao seu desejo, diferente do neurótico obsessivo, que precisa manter o desejo no nível do impossível e ele sequer consegue rumar em direção ao seu desejo. O histérico consegue rumar em direção ao seu desejo. Ah, ele quer fazer uma faculdade, ele estuda, passa no vestibular, entra na faculdade e quando vai se formar para ter aquela profissão que tanto se deseja, começam os discursos do tipo: ah, mas sei lá, vamos supor que o cara fez faculdade de engenharia, a pessoa fez faculdade de engenharia. Ah, o mercado para engenheiro está tão difícil, eu ainda tenho que fazer minha monografia, eu nem escolhi o tema ainda, não sei se vale a pena o trabalho que eu vou ter para ingressar no mercado que está acabando, não vai bem. Veja, talvez as observações pudessem ser verdadeiras ou não, mas o fato é que o histérico ele precisa encontrar um discurso para dizer que aquilo que ele tanto desejava agora não faz mais sentido, porque ninguém desiste daquilo que é bom. Só que nessa organização de discurso, que tem motivações inconscientes, é claro, sobre o desejo, que é esse desejo não vale mais a pena, muitas vezes é um discurso feito numa base mais agressiva. Imagine um relacionamento amoroso, para pegar um exemplo bem assim, didático. Alguém que sempre desejou aquela pessoa, é o amor da minha vida, e quando, sei lá, vai casar, quando está às vias de casar ou de morar junto, começa a dizer para os amigos: não, mas fulano ou fulana tem isso, tem aquilo, é muito egoísta, é muito isso, é muito aquilo, e começa a falar disso numa agressividade muito grande, numa coisa que na literatura psicanalítica se costuma chamar de compromisso com a verdade. A pessoa começa a acentuar algumas características do objeto de desejo verdadeiras, que são desagradáveis, mas que até então não incomodavam. E começa a fazer isso com bastante agressividade contra aquele objeto do seu desejo, para justificar e legitimar o abandono do desejo, a famosa fuga histérica. Então, a agressividade na histeria, essa fixação fálica da histeria que tem a ver com essa a apresentação de precisar manter o desejo insatisfeito, toda vez que o desejo se apresenta, o histérico vai encontrar um jeito de fugir daquele desejo. Uma das formas encontrada é usar as fixações fálicas de uma forma mais agressiva, desfazendo do objeto de desejo para que esse objeto possa ser abandonado. Falando sobre os pacientes fálico-narcisistas, a gente tem uma triangulação dípica bem distinta da histérica e da passivo-feminina, como era de se esperar. No caso dos pacientes fálico-narcisistas, diferente do histérico, onde a mãe investe no discurso pai do falo, da potência, no caso do fálico narcisista, você tem aquela pessoa que faz a função materna, não investindo tanto no seu discurso na potência paterna. Então, ele é visto como um pai, quando comparado com o pai do histérico ou da histérica, como alguém, um pai um pouco mais enfraquecido, com quem se pode rivalizar mais. Veja, o fálico narcisista está inscrito na neurose, então ele reconhece e aceita a castração. Mas ele vai, nessa fantasia de ter um pai mais enfraquecido por conta do discurso da mãe, achar que tem mais possibilidade de rivalizar com ele. Então, na tentativa de se apaziguar da fantasia inerente ao complexo de castração, ele começa a ser mais exibicionista, a dar mais mostras de que possui falo, na fantasia de que assim ele não poderá ser castrado. Então, eles costumam ser pacientes que têm uma agressividade maior quando expostas no mundo, justamente pela necessidade de garantir a sua virilidade como forma de defesa contra as angústias do complexo de castração. Então, a agressividade aqui não tem um significado de manter o desejo insatisfeito, não tem um significado de organizar uma agressividade contra o objeto de desejo para legitimar a fuga histérica, a fuga do desejo. No fálico narcisista, a agressividade aparece como um componente exibicionista da sua virilidade e da garantia de que ele possui o seu próprio pênis e que assim afasta, nessa forma defensiva de apresentação,
a possibilidade da castração, na sua fantasia, é claro. Esses pacientes costumam ter mães que são muito agressivas e costumam ter bastante ressentimento em relação a essa. Consequentemente, os fálico-narcisistas têm uma característica marcante que é a vingança fálica, onde o pênis ele é usado menos como objeto para obtenção de prazer e mais como objeto de vingança, de perfurar as mulheres, nessa vingança simbólica contra a mãe. Isso justifica o fato desses pacientes terem grande potência eretiva, no caso dos homens, mas baixa potência orgástica, uma dificuldade de viver o orgasmo de uma forma mais intensa, às vezes nem tendo orgasmos, ainda que sejam eretivamente potentes. Isso é uma característica muito importante. O Reich, análise do caráter, vai fazer considerações também sobre as mulheres fálico-narcisistas, mas não é o objetivo do vídeo hoje. Eu quero que elas vivem essa mesma lógica de que a sua agressividade tem com essa tentativa de manter uma posição fálica no mundo. E finalmente chegamos aos pacientes passivo-femininos, que são aqueles que vivem uma triangulação edípica que vão para o outro extremo da série quando comparado com os fálico-narcisistas. São pacientes que, no discurso da mãe, tem um pai investido de potência naquele discurso, e pais normalmente muito agressivos, muito castradores várias vezes. Então, o paciente passivo feminino é aquele que, nessa triangulação edípica, acaba se organizando tentando evitar os conflitos com aquele pai com quem não é, além de não ser possível rivalizar, se rivaliza, ele vai ser completamente destruído, para além das fantasias edípicas usuais, porque é um pai que, além do temor natural, que é a criança natural, entre aspas, tá? Além do temor que é universal na travessia edípica para os meninos, por exemplo, de serem castrados e mortos pelo pai, ele tem um pai que faz parecer com que essa fantasia realmente vá se legitimar por ser um pai muito agressivo e muito castrador. Então, esses indivíduos na vida costumam se organizar evitando a agressividade. Então, a organização fálica dele quanto à agressividade é a evitação. Eles vão usualmente se organizar no mundo evitando conflito, se submetendo à vontade do outro em geral. Nos tratamentos com pacientes passivos femininos, quando a agressividade aparece, significa que o tratamento está indo bem. Que ele confia o suficiente em você para colocar essa agressividade no mundo e permitir que você trabalhe com ele. Então, nessa lógica, se eu fosse resumir essas organizações fálicas em relação às agressividades, a gente tem o histérico, que usa a sua agressividade contra o objeto de desejo na tentativa de legitimar a fuga histérica do próprio desejo. O fálico narcisista, que é muito agressivo no mundo em geral, ainda que normalmente a agressividade seja difusa, não seja tão concentrada necessariamente, que tem essa agressividade justamente na rivalização com essa figura simbólica do pai, onde nessa rivalidade ele tenta dar mostras de que ele possui o falo e assim ele não poderia ser castrado e por isso é muito exibicionista, apresenta uma agressividade contra as mulheres por conta dessa mãe mais agressiva que eles costumam ter, então o pênis é mais usado como um objeto de vingança do que um objeto de prazer, daí sua alta potência eretível e baixa potência orgástica, e o passivo feminino, que nessa triangulação edípica que ele vive, onde esse pai muito agressivo parece legitimar que a fantasia de castração vai acontecer, acaba se subjugando, se submetendo e evitando conflitos, escondendo a própria agressividade. Espero que isso ajude você na sua clínica, nas suas compreensões sobre as organizações fálicas. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço. E se você gosta de conteúdos como esse, segue a gente aqui no canal e aproveita para conhecer o nosso site. O link está aqui na descrição do vídeo.